Bom dia, bom dia. Vida no trânsito é o que tem pra hoje, é o que eu vou conseguir fazer. Ontem eu já não passei aqui, hoje eu não ia faltar de novo, né? Eu adoro ter essa nossa conversa matutina. Adoro vir aqui conversar com vocês toda manhã. Olá, pessoal. Só não vou poder ler os comentários, tá? Porque eu estou, obviamente, de olho no trânsito. Mas, enfim, hoje eu quero comentar com vocês algo que eu acordei muito pensando. Quando eu comecei logo a minha carreira, na época do Facebook, eu nem tinha Instagram ainda, só escrevia no Facebook. Tinha uma pessoa que ela sempre comentava os meus posts. E assim, eu escrevi o texto falando de uma explosão de raiva de Miguel. E aí ela sempre comentava os meus posts falando da filha dela. Que a filha, ela dava a entender que me faltava controle sobre meu filho. Porque a filha dela era uma criança que ela falava com a filha dela, olha, ela fazia as coisas de manhã, falava com a filha dela que ela ia dormir à tarde e ela conseguia tirar o cochilinho dela. E a filha ficava brincando, sentadinha. Ela deixava o lanche arrumadinho na menina. E fazia as coisas. E a menina ficava lá tranquilona, deixando ela dormir, deixando ela fazer o que quer que seja. E na época, quando eu comecei, Miguel tinha o quê? 3 anos. A filha dela acho que tinha a mesma faixa de idade, entre 3 e 4 anos. E eu lembro que quando ela falava isso, me dava uma raiva, sabe? Que eu fazia, mas gente, como que essa pessoa pode achar que todas as crianças são uma só? E o pior era ela achar que isso era fruto, na realidade, somente do que ela fazia. Que não tinha nenhum tipo de interferência na personalidade, do jeito da criança. Não, que a criança dela era uma menina que ela falava, vou dormir, fica aí tranquila, brincando, aos 3 anos. E a criança dela ficava porque ela era uma mãe muito boa, que sabia educar super demais. Helena foi crescendo e a minha Helena é exatamente como a filha dessa moça. Helena é uma criança que já houve, né, momentos em que Miguel saiu e ela ficou em casa, em que eu sentei pra ler, pra estudar, pra fazer o que fosse. A Helena com, na época, 3 anos e meio, 4 anos, que é o que ela tem hoje. E ela simplesmente ficar e falar, ok, mamãe. E eu consegui estudar, ler, escrever, fazer o que quer que eu tivesse que fazer, sem nenhum tipo de interferência dela. Ela super tranquilona, super na dela. Por que eu tô falando isso? Porque a Helena e Miguel, obviamente, eles não apesar de sermos meu marido e eu, os pais dos dois, né? A gente nunca é igual com nenhum filho. A realidade é essa. A gente tem as nossas características diferentes com cada filho. Mas, em suma, né? Numa parte geral, Helena e Miguel têm os mesmos pais. E eles são absolutamente diferentes, porque eles são seres humanos diferentes. E aí eu fico pensando assim, hoje na hora que a gente acordou, e eu falei, Nena, vamos tomar banho, filha. Ela foi lá, pegou a fardinha dela, a roupa da escola, já arrumou tudo e tal. E Miguel deitado no sofá, ali no gibi. Eu, filho, vem, mãe, deixa eu acabar esse capítulo. Filho, vem, mas por que tem que ser agora? Eu quero acabar essa historinha, deixa eu acabar essa historinha. Então assim, ele exige uma negociação para as coisas que ela normalmente tá tranquila. Tá bom, mãe, depois eu faço isso. E aí, eu sempre brinco que se eu tivesse somente Helena, eu seria uma mãe arrogante pra cacete, porque eu ia achar, nossa, como eu sei educar, né? Como que eu sou uma mãe muito maravilhosa, que é minha filha, muito tranquila, tudo é fruto do que eu faço, falo e digo, tudo é fruto do meu exemplo, ela é incrível. E aí Miguel é quem me chama pra realidade, né? Porque ele é essa criança que faz, não, mas por quê? Ele que aponta minhas incoerências, ele que fala, não, mãe, não tá fazendo sentido o que você tá falando, não. O que você tá falando aí não tá de acordo com o que você faz. Então, assim, ele é que faz em mim. Por que eu tô te gravando isso, né? Por que eu tô falando isso aqui hoje de manhã? Porque eu quero que você lembre que cada criança é única. Eu tenho 2 filhos e eles são absolutamente diferentes um do outro. Cada criança é única. Não compare o seu filho, a sua filha com o filho de ninguém.
Não compare a forma que os teus filhos reagem à educação que você dá a eles com a forma que ninguém reage à educação que dá. Simplesmente não compare. Porque você é única, você é único. E o teu filho, a tua filha também são únicos. São seres incríveis do jeitinho que eles são, tá? E cada um é de um jeito. E ok, não tem problema cada um ser de um jeito. A gente precisa apenas aprender a lidar com cada filho e aceitar o que eles trazem pra gente. Porque cada filho faz a gente aprender de um jeito. Cada filho faz a gente aprender coisas. Cada criança faz a gente aprender coisas que talvez o outro não ensinasse. O jeito de Miguel me faz me vigiar, me faz ser coerente no que eu falo e faço, sabe? O jeito de Miguel me faz negociar mais, que eu gosto de impor e eu sempre gostei de impor, e por conta da educação que eu me propus a dar, então o jeito dele me faz negociar mais, me faz pensar antes de falar. Helena é uma criança que me ensina a chorar, que me ensina a ter paciência com o choro dos outros, que me ensina a ter paciência com o tempo dos outros, na calma, sabe? Helena me ensina a força que a brandura e a ternura tem. Helena me ensina, eu que sempre considerei força truculência, sempre confundi força com truculência, porque foi como eu aprendi, e eu sou meio Fiona, né? Então, eu sempre acreditei que força e truculência andam muito juntos. E a Helena me ensina a força da ternura. A menina consegue as coisas que ela quer com uma, sabe? Com uma leveza, com uma calma, com um jeito de falar tão... Então ela me ensina muito. Cada filho ensina pra gente coisas diferentes. Então, não compare seus filhos nem entre si. Entre si é que é um veneno. Entre si é que faz filho brigar, é que destrói relação, é que destrói a autoconfiança e a autoimagem dos filhos. Não compare entre si. E não compare com o filho dos outros. Não compare, porque você vai sofrer, você vai se frustrar, você vai ficar mal, tá? Sem necessidade alguma. Sem necessidade alguma, porque você e seu filho é seu filho. E pronto, e a história do outro é a história do outro. Ok? Passando só pra te lembrar isso. Porque isso é muito importante. A gente esquece de algo que deveria ser óbvio. De algo que a gente devia ter aprendido quando a gente era pequeno. Não se compare. É algo que a gente devia ter aprendido quando a gente era pequeno. A Doce Vida de Mamãe tá falando, meus filhos brigam o dia todo. Cara, aproveita que o programa Mais Que Irmãos, que é o meu programa destinado à relação de irmãos, ele está na promoção até o dia 17. Ele normalmente custa R$347. Ele tá por 307. Então, assim, 40 conto de desconto. É um desconto bacaninha. E aproveita, porque a gente se preocupa muito com o momento da briga dos irmãos. Mas a gente não percebe que tem muita coisa que vem antes da briga e tem muita interferência nossa que agrava a briga. Então, presta atenção nisso, tá? Obrigada pela companhia, meu povo. Cheguei agora na aula de yoga. Então, vou fazer minha yoguinha agora. Esse vídeo vai ficar tanto aqui quanto no YouTube. Mais tarde eu coloco ele no YouTube, tá bom? Beijos! Até a próxima!